Bíblia completa em um ano, dia 250, Ezequiel 44. Depois disso, o homem me levou de volta à porta leste no muro externo do templo, mas ela estava fechada. Então o Senhor me disse: esta porta deve permanecer fechada, nunca mais será aberta. Ninguém jamais a abrirá nem passará por ela, pois o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Portanto, permanecerá sempre fechada. Somente o príncipe pode sentar-se junto a essa entrada para comer na presença do Senhor, mas só pode entrar e sair pelo pórtico da entrada. Então o homem me levou para a frente do templo, passando pela porta norte. Olhei e vi a glória do Senhor encher o templo do Senhor, e prostrei-me com o rosto no chão. Então o Senhor me disse: Filho do homem, preste atenção. Use seus olhos e seus ouvidos e escute atentamente tudo o que lhe digo acerca das regras no templo do Senhor. Observe com atenção os procedimentos para o uso das entradas e saídas do templo e transmita a esses rebeldes, o povo de Israel, esta mensagem do Senhor soberano. Ó povo de Israel, basta de seus pecados detestáveis. Vocês trouxeram estrangeiros incircuncisos para dentro de meu santuário, gente circuncisa de corpo e coração. Com isso, profanaram meu templo quando me ofereceram comida, a gordura e o sangue dos sacrifícios. Além de todos os seus outros pecados detestáveis, vocês quebraram minha aliança. Em vez de guardar minhas ordens sobre as coisas sagradas, contrataram estrangeiros para realizar o serviço de meu santuário. Portanto, assim diz o Senhor soberano: nenhum estrangeiro, nem mesmo aqueles que vivem no meio do povo de Israel, entrará em meu santuário se não tiver sido circuncidado de corpo e coração. E os homens da tribo de Levi, que me abandonaram quando Israel se afastou de mim para adorar ídolos, sofrerão as consequências de seus pecados. Ainda poderão ser guardas do templo e das portas, poderão abater os animais trazidos para os holocaustos e estar presentes para servir o povo. Contudo, incentivaram o povo a adorar ídolos e fizeram Israel cair em pecado profundo. Por isso, jurei solenemente que eles sofrerão as consequências de seus pecados, diz o Senhor soberano. Não se aproximarão de mim para me servir como sacerdotes. Não tocarão em nenhuma das minhas coisas sagradas, nem nas ofertas sagradas, pois carregarão a vergonha de todos os pecados detestáveis que cometeram. Cuidarão do templo e serão encarregados do trabalho de manutenção e dos serviços gerais. Contudo, os sacerdotes levitas da família de Zadok continuaram a servir fielmente no templo quando Israel me abandonou. Eles me servirão, estarão em minha presença e oferecerão a gordura e o sangue dos sacrifícios, diz o Senhor soberano. Somente eles entrarão em meu santuário e se aproximarão de minha mesa para me servir. Eles cumprirão todas as minhas ordens. Quando entrarem pela porta para o pátio interno, vestirão somente roupas de linho. Não usarão veste alguma de lã enquanto estiverem de serviço no pátio interno ou no templo propriamente dito. Usarão turbantes de linho e as roupas de baixo de linho. Nunca vestirão roupas que os façam transpirar. Quando voltarem ao pátio externo, onde o povo está, removerão as vestes que usam enquanto me servem. Deixarão essas vestes nas salas sagradas e vestirão outras roupas a fim de não colocar ninguém em perigo ao consagrá-lo indevidamente por meio das vestes. Não rasparão a cabeça, nem deixarão o cabelo comprido demais, antes o manterão aparado. Os sacerdotes não beberão vinho antes de entrar no pátio interno. Poderão escolher a esposa somente entre as virgens de Israel ou entre as viúvas dos sacerdotes. Não se casarão com outras viúvas, nem com mulheres divorciadas. Ensinarão meu povo a diferença entre sagrado e profano, entre cerimonialmente puro e impuro. Servirão como juízes para resolver desentendimentos entre membros de meu povo.
Suas decisões serão baseadas em meus estatutos, e eles mesmos obedecerão às minhas instruções e aos meus decretos em todas as festas sagradas, e se certificarão de que meus sábados sejam separados como dias santos. O sacerdote não deverá se contaminar por se aproximar de uma pessoa morta, a menos que seja seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão ou sua irmã não casada. Nesses casos, será permitido que se torne impuro. Mesmo assim, só poderá retornar seus deveres no templo depois de se purificar cerimonialmente e esperar 7 dias. No primeiro dia em que voltar ao trabalho e entrar no pátio interno e no santuário, apresentará uma oferta pelo pecado por si mesmo, diz o Senhor soberano. Os sacerdotes não terão propriedades nem porção alguma de terra, pois eu sou sua herança. Seu alimento virá das ofertas e dos sacrifícios que os israelitas trouxerem para o templo. As ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. Tudo que for consagrado para o Senhor pertencerá aos sacerdotes. Os primeiros frutos maduros e todas as ofertas trazidas irão para os sacerdotes. As primeiras porções serão entregues aos sacerdotes para que os lares de vocês sejam abençoados. Os sacerdotes não comerão carne de qualquer ave ou animal que morrer de causas naturais ou que for morto por outro animal. Ezequiel 45. Quando vocês repartirem a terra entre as tribos de Israel, separem uma parte para o Senhor como uma porção santa. Ela terá 12,5 km de comprimento e 10 km de largura. Toda essa área será santa. Uma parte dessa terra, com 250 metros de cada lado, será separada para o templo. Ao redor dela haverá um espaço aberto com 25 metros de largura. Dentro da área santa maior, separem uma porção de terra com 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Dentro dela ficará o santuário, o lugar santíssimo. Essa área será santa, separada para os sacerdotes que servem ao Senhor. No santuário, ali ficarão suas casas e meu templo. A faixa de terra sagrada ao lado dela, também com 12,5 km de comprimento e 5 km de largura, será destinada às casas dos levitas que trabalham no templo. Será propriedade deles e um lugar para seus povoados. Junto à área santa maior, haverá uma faixa de terra com 12,5 km de comprimento e 2,5 km de largura. Ela será separada para uma cidade onde qualquer um em Israel poderá morar. 2 faixas de terra serão separadas para o príncipe. Uma delas fará divisa com o lado leste das terras sagradas e com a cidade, e a outra fará divisa com o lado oeste. As divisas no extremo leste e no extremo oeste das terras do príncipe ficarão junto às divisas leste e oeste dos territórios das tribos. Essas porções de terra serão separadas para o príncipe. Então meus príncipes não oprimirão mais meu povo, distribuirão o resgate da terra entre o povo e separarão uma parte para cada tribo. Assim diz o Senhor soberano: basta, príncipes de Israel. Parem com a violência e a opressão e façam o que é justo e certo. Parem de expulsar meu povo de suas casas, diz o Senhor soberano. Somente usem pesos, medidas e balanças honestos para secos e líquidos. O homer será a unidade padrão para medir o volume, e o efa e o bato medirão cada um 1/10 de homer. A medida padrão para os pesos será o ciclo de prata. Um ciclo consistirá em 20 geras, e 70 ciclos corresponderão a uma mina. Esta é a oferta que vocês entregarão ao príncipe: 1 cesto de trigo ou de cevada para cada 70 cestos que colherem, 1/100 de seu azeite, e uma ovelha ou um bode para cada 200 de seus rebanhos em Israel. Serão ofertas de cereal, holocaustos e ofertas de paz que farão expiação por aqueles que os apresentarem, diz o Senhor soberano. Todo o povo de Israel levará essas ofertas ao príncipe.
Caberá ao príncipe fornecer as ofertas apresentadas nas festas religiosas, nas comemorações da lua nova, nos sábados e em outras ocasiões semelhantes. Ele providenciará as ofertas pelo pecado, os holocaustos, as ofertas de cereal, as ofertas derramadas e as ofertas de paz para expiação pelo povo de Israel. Assim diz o Senhor soberano: no primeiro dia do primeiro mês de cada ano, vocês sacrificarão um novilho sem defeito para purificar o templo. O sacerdote pegará sangue desta oferta pelo pecado e aplicará aos batentes da porta do templo, aos 4 cantos da borda superior do altar e aos batentes da entrada do pátio interno. Vocês farão o mesmo no 7º dia do ano 9º em favor de qualquer um que houver pecado sem intenção ou por ignorância. Purificarão o templo. No 14º dia do primeiro mês, vocês celebrarão a Páscoa. Esta festa durará 7 dias. O pão que comerem durante estes dias será feito sem fermento. No dia da Páscoa, o príncipe fornecerá um novilho como oferta pelo pecado em favor de si mesmo e do povo de Israel. A cada dia, durante os 7 dias de festa, ele preparará um holocausto para o Senhor, com 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito. Também apresentará a cada dia um bode como oferta pelo pecado. O príncipe fornecerá um cesto de farinha como oferta de cereal e um jarro de azeite com cada novilho e cada carneiro. Durante os 7 dias da festa das cabanas, que ocorre a cada ano do 15º dia do 7º mês, o príncipe fornecerá esses mesmos sacrifícios como oferta pelo pecado, holocausto e oferta de cereal, bem como a quantidade requerida de azeite. Ezequiel 46. Assim diz o Senhor soberano: a porta leste do pátio interno ficará fechada durante os 6 dias de trabalho da semana, mas será aberta aos sábados e nas comemorações da lua nova. O príncipe entrará pelo pórtico da entrada, vindo de fora. Ficará em pé junto ao batente da porta, enquanto o sacerdote apresenta os holocaustos e as ofertas de paz. Ele se curvará em adoração na passagem de entrada e depois sairá por onde entrou. A porta não será fechada até a tarde. O povo se curvará e adorará o Senhor junto a esta porta, aos sábados e nas comemorações da lua nova. A cada sábado, o príncipe apresentará ao Senhor um holocausto de 6 cordeiros e um carneiro, todos sem defeito. Apresentará uma oferta de cereal de um cesto de farinha com o carneiro e a quantidade de farinha que puder com cada cordeiro. Também oferecerá um jarro de azeite para cada cesto de farinha. Nas comemorações da lua nova, trará um novilho, 6 cordeiros e um carneiro, todos sem defeito. Junto com o novilho, apresentará um cesto de farinha da melhor qualidade como oferta de cereal, junto com o carneiro. Apresentará outro cesto de farinha e, junto com cada cordeiro, apresentará a quantidade de farinha que desejar. Para cada cesto de farinha, oferecerá um jarro de azeite. Quando o príncipe entrar, virá pelo pórtico e sairá por onde entrou. Mas quando o povo entrar pela porta norte para adorar o Senhor durante as festas religiosas, sairá pela porta sul, e quem entrar pela porta sul, sairá pela porta norte. Ninguém sairá pela mesma porta por onde entrou, mas sempre pela porta oposta. O príncipe entrará e sairá com o povo nessas ocasiões. Portanto, nas festas especiais e nas festas sagradas, a oferta de cereal será um cesto de farinha da melhor qualidade para cada novilho, mais outro cesto de farinha para cada carneiro e a quantidade de farinha que o adorador desejar oferecer para cada cordeiro. Para cada cesto de farinha será apresentado um jarro de azeite. Quando o príncipe lhe oferecer voluntariamente ao Senhor um holocausto ou uma oferta de paz, a porta leste do pátio interno será aberta para ele, e ele oferecerá os sacrifícios como faz aos sábados. Então ele sairá e a porta será fechada. A cada manhã vocês oferecerão um cordeiro de 1 ano sem defeito como holocausto ao Senhor. Junto com ele, apresentarão ao Senhor uma oferta de cereal com a 6ª parte de um cesto de farinha e 1/3 do jarro de azeite para umedecer a farinha da melhor qualidade. Este será um decreto permanente para vocês.
O cordeiro, a oferta de cereal e o azeite devem ser apresentados como sacrifício diário a cada manhã, sem falta. Assim diz o Senhor soberano: se um príncipe der um pedaço de terra para um de seus filhos como herança, pertencerá a ele e a seus descendentes para sempre. Mas, se o príncipe der um pedaço de terra de sua herança para um de seus servos, o servo a manterá apenas até o ano do jubileu. Nessa ocasião, a terra voltará para o príncipe. Contudo, aquilo que o príncipe der a seus filhos será permanente. Além disso, o príncipe não poderá tomar a propriedade de ninguém à força. Se der as propriedades a seus filhos, terão de ser de suas próprias terras, pois não quero que meu povo seja despejado de suas propriedades. Depois disso, o homem me levou pela entrada ao lado da porta e me conduziu às salas sagradas reservadas para os sacerdotes e que ficavam voltadas para o norte. Mostrou-me um lugar na extremidade oeste dessas salas e explicou: aqui os sacerdotes cozinharão a carne das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado, e assarão o pão feito com a farinha das ofertas de cereal. Farão isso aqui para não ter de carregar os sacrifícios pelo pátio externo e correr o risco de consagrar o povo indevidamente. Então ele me levou de volta ao pátio externo e me conduziu a cada um de seus 4 cantos. Em cada canto vi uma área cercada. Cada uma dessas áreas cercadas tinha 20 metros de comprimento e 15 metros de largura e era rodeada por um muro. Ao longo da parte interna desses muros havia uma saliência de pedra com lugares para acender fogo debaixo da saliência em todo o redor. O homem me disse: estas são as cozinhas onde os assistentes do templo cozinharão os sacrifícios oferecidos pelo Senhor. Bíblia completa em um ano, final do dia 250.